Boa noite a todos. Em nome do Centro Espírita Allan Kardec, queremos agradecer a presença de todos e pedimos que se unam a nós em pensamento para que possamos rogar ao Divino Mestre Jesus que envolva a cada um de nós na sua paz, que derrame sobre nós a sua misericórdia, as suas bênçãos e o seu amor. Que possamos nessa noite estar de mente aberta, receptivos para a lição do Evangelho que iremos receber. Rogamos aos bons espíritos, benfeitores desta casa, que nos auxiliem na compreensão daquilo que podemos receber hoje, que possamos sair daqui um pouco melhor do que quando chegamos. E relembrando as palavras do Divino Mestre, quando nos ensinou a orar, dizemos: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis entrar em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Assim seja. Hoje nós temos a grata satisfação de receber mais uma vez em nossa casa o nosso irmão Marcelo Seneda, que participa no Centro Espírita Meimei de Londrina. Ele que é espírita há 30 anos e palestrante há 20 desses 30 anos. É um grande conhecedor da doutrina espírita e profundo estudioso do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje ele nos traz o tema: os sãos não precisam de médico. Com a palavra, nosso irmão Marcelo. Boa noite a todos. Uma alegria muito grande estarmos aqui mais uma vez. Essa casa que nos sempre fortalece a percepção espiritual dos trabalhadores, tanto os encarnados quanto os desencarnados. É a primeira vez que eu retorno a casa depois que o nosso Eurípides querido retornou ao ato espiritual. E vinha para cá lembrando com muito carinho, né? Algumas pessoas a gente tem uma identidade imediata. E com o Eurípides Gonçalves foi assim. Desde a primeira vez que nós nos vimos, tivemos uma grande empatia e foi uma grata alegria, né? Tantos anos que pudemos conviver juntos. E certamente ele segue vinculado a esta casa, né? Que é um motivo de muita alegria para todos nós que o conhecemos. E hoje nós vamos falar sobre uma parte do Evangelho que eu particularmente gosto, aprecio e lembro com muita frequência. É aquela parte que Jesus diz assim: eu vim para levantar os caídos, porque os sãos não precisam de médicos. E isso sempre me pareceu tão confortador, porque as quedas morais, elas fazem parte do nosso processo evolutivo. Elas não seriam obrigatórias se nós tivéssemos desde o início da utilização da razão, quando o livre-arbítrio passou a fazer parte da nossa esfera de atuação espiritual, milênios atrás. Se tivéssemos desde o início procurado sempre buscar ouvir a voz
de Deus na nossa consciência, certamente podemos hipoteticamente constatar que os tropeços morais, as quedas, poderiam ser evitadas, pelo menos em sua grande maioria. Mas nós somos espíritos milenares e, de modo geral, todos nós já temos diversos conflitos, diversas situações críticas do passado. E quando aqui estamos agora, renascidos em mais uma oportunidade, nós então naturalmente nos vemos à volta com diversos dramas do passado, que se reapresentam em dramas do presente. Então, são vínculos afetivos que agora se apresentam em outras configurações, a nos exigir autodomínio, disciplina, comprometimento. São dramas da ordem material, questões de saúde. Quando nós, então, nos vislumbramos imersos, nesse manancial enorme de conflitos, considerando as nossas fraquezas, vamos então compreender que as quedas morais, elas são uma parte integrante do nosso processo evolutivo, posto que ainda somos espíritos bastante imperfeitos. Particularmente nesse período de pandemia, talvez alguns já tenham constatado que os nossos conflitos espirituais, nossos dramas morais, se fazem um pouco mais desafiadores. Nossos dramas estão mais acirrados. Isso é natural. Porque Allan Kardec pergunta aos espíritos: qual a razão desses flagelos, que em certas ocasiões invadem o contexto da humanidade, assolam a nossa esperança? Por que os flagelos destruidores? Allan Kardec não usou a palavra pandemia, ele usou peste, que certo era o mais comum na época. Mas são as pestes, os cataclismos da natureza. Por que isso acontece? As guerras. E a resposta é muito interessante. O propósito disso é acelerar o progresso moral da humanidade. E quem é a humanidade? Somos nós. Cada um de nós é um componente da humanidade. Então tenhamos certeza que este momento desafiador que estamos vivendo tem por objetivo acelerar o progresso moral de cada um de nós. E nesse contexto, as quedas morais, elas podem ser mais frequentes. Por quê? Vamos considerar que nesta pandemia nós estamos, de certa forma, sendo obrigados, ou pelo menos tendo uma oportunidade maior, de enxergar os nossos defeitos. É como se, vamos supor que essa mesa estivesse encostada ali na parede e tivesse um buraco na parede, e a mesa ocultasse o buraco. Então os dirigentes, os trabalhadores da casa, eles sabem que ali existe algo a ser reparado, mas a mesa está escondendo. Então a gente vem, trabalha, faz as atividades aqui e aquilo não nos incomoda. Esse período de pandemia é como se a mesa fosse deslocada da parede e a gente fosse obrigado a olhar aquele baita buracão na parede. Não dá mais para fazer de conta que não existe. No fundo nós sabíamos dos nossos vícios, dos nossos conflitos, das nossas dificuldades. Mas a gente tenta esconder, disfarçar. E quando chega uma hora de provação, uma hora de dificuldade, é esperado que esses desafios sejam escancarados. E nós sejamos então obrigados a olharmos com mais clareza aquilo que nos incomoda, aquilo que nos perturba. Mas é uma oportunidade. Não é porque eu vejo o buraco que ele está resolvido.
Então nós, nesse período de pandemia, estamos tendo uma oportunidade, nesse exercício quase forçado, né, de ficarmos mais tempo cada qual consigo mesmo, com a sua família, de nós podermos descobrir. Obrigado. Nós podemos descobrir o que é que existe de pendente, de problemático na nossa individualidade. E aí nós nos dispomos, então, puxa, vou reparar o buraco. Tem que chamar o pedreiro, tem que comprar material, vai fazer sujeira, vai ter que improvisar um pouco a entrada do passe ali e assim por diante. Ou seja, é uma situação desafiadora, mas que, se nós aproveitarmos a oportunidade, vai reparar uma situação crítica. Então, nessa pandemia, aqueles de nós que buscarmos sinceramente esse exercício do autoconhecimento, da identificação dos seus vícios morais, das suas falhas, das suas dificuldades, vai ter possivelmente essa situação de se ver em quedas, em conflitos. Porque não é fácil. Quando a gente vai fazer uma reforma numa casa, é problemático, né? Uma vez eu ouvi uma piada que me pareceu tão verdadeira, né? Essas anedotas de rádio, né? Que a pessoa teria ido consultar, né, uma cigana, e diz assim: olha, eu tenho muita dificuldade com o meu chefe. Eu queria, assim, alguma coisa que atrapalhasse a vida dele. Eu vim aqui consultar, né, a senhora para ver o que eu posso fazer. E a cigana riu e falou assim: não precisa vir aqui. Convence ele a fazer uma reforma na casa dele, que você já vai dar bastante distração para ele. Por que isso? Quando a gente vai fazer uma reforma em casa, morando na casa, é um desafio. Mas a gente tem que fazer. E conflitos vão vir. Então nós precisamos constatar que, se estamos aproveitando essa oportunidade que o momento de pandemia nos oferece para refletirmos, nos conhecermos, buscarmos uma conduta melhor, nesse processo de identificação das nossas dificuldades, pode ser que nós caiamos. E se nós cairmos? Tudo bem. Vamos lembrar dessa frase do Evangelho tão consoladora. Jesus nos diz: eu vim para levantar os caídos. E isso, de certa forma, é um alento muito grande, porque quando nós caímos, tem um sentimento muito comum em nós, que é uma emoção, uma percepção de que nós não somos dignos. Se nós erramos, se nós falhamos em algo, particularmente algo que nós já sabemos que é inadequado, que é errado, aquilo comumente nos traz um sentimento de impotência, de indignação diante da própria conduta, de fragilidade moral muito grande, e muitas vezes nós nos afastamos dos compromissos espirituais porque nos sentimos indignos. Como que eu vou fazer uma oração depois disso que eu fiz? Como que eu vou receber o passe, vou na casa espírita? Como que eu vou fazer o evangelho no lar se eu ainda tenho esses vícios morais? E nesse sentimento de culpa, nós nos imobilizamos. E isso é muito errado. Vamos considerar que a própria proposta de Jesus, quando ele convidou os apóstolos, já foi uma lição extraordinária para nós. Jesus certamente poderia ter buscado como colaboradores diretos espíritos de luz. Ele poderia ter planejado para que reencarnassem junto com ele milhares de espíritos de luz. E certamente a tarefa de Jesus seria muito mais fácil. Mas será que nós nos identificaríamos
se Jesus e todos os seus trabalhadores diretos tivessem sido espíritos puros? Não. Quando nós vamos percebendo que os primeiros seguidores de Jesus, os apóstolos, eram pessoas comuns, como nós, que erraram várias vezes. Pedro foi advertido por Jesus que o negaria e poucas horas depois fez as negações. E Pedro até se magoou quando Jesus falou, né? Pedro, tu me negarás antes que o galo cante 3 vezes. E foi exatamente o que aconteceu. Mesmo assim, Pedro compreendeu que esse processo de queda e soerguimento é natural. E foi a pedra angular, né? Foi o alicerce da igreja nascente, do cristianismo nascente. Então, o que faz diferença na evolução de cada um de nós não é se nós, porventura, estivermos sempre numa condição de elevação, que vai acontecer um dia quando formos espíritos mais elevados. Mas o que faz diferença no atual estágio em que a maioria de nós nos encontramos é a nossa capacidade de nos reerguermos após as quedas morais. É importante reconhecer o erro. Nós não podemos nos acomodar no erro. Se a culpa é um sentimento pernicioso porque nos imobiliza, a negação do erro igualmente também o é. O arrependimento é saudável. Eu reconheço o erro. Eu entendo que aquilo é algo a ser corrigido, é algo a ser evitado. Mas nós precisamos ter essa capacidade de nos reerguermos. Quando? Imediatamente. Assim que nós constatarmos que falhamos, que tropeçamos, não precisamos esperar o dia do Evangelho no lar, o dia de vir ao centro e tomar passe. Não precisamos. Nós podemos, imediatamente após uma queda, nos lembrarmos dessa frase de Jesus: os sãos não precisam de médicos. E nós todos somos enfermos da alma. E quando Jesus diz, eu vim para levantar os caídos, para nós que Jesus veio. Como aquela passagem, aquela parábola do filho pródigo, que é tão confortadora. Quando um dos filhos do senhor da vinha, que era muito rico, abandonou a casa paterna e dissipou a parte da fortuna que lhe cabia com bebidas e mulheres, e depois, quando estava numa situação miserável, lembrando da casa paterna, do carinho do pai, ele reconheceu o seu equívoco e foi humildemente pedir para que pudesse ser acolhido na condição mais humilde que fosse. E o pai vai ao encontro dele, o recebe com alegria e faz uma festa. E quando o irmão, que havia permanecido sempre ao lado do pai, se incomoda um pouco pela festa que estava sendo ofertada àquele que havia dissipado grande parte da herança que lhe cabia, o pai diz assim: meu filho, tu sempre esteves ao meu lado, agora teu irmão estava perdido, moralmente perdido, e hoje ele volta para nossa casa. Vamos nos alegrar pelo retorno dele. Quando a gente se reergue após uma queda, é esse sentimento de voltar ao ambiente, ao colo de Deus, nosso Pai. Então nós precisamos ponderar nessa proposta e lembrar também que quando Jesus nos recomenda o perdão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, isso também se aplica ao auto-perdão. Nós precisamos nos perdoar. Precisamos aceitar a nossa condição de espíritos imperfeitos, com vícios, com fraquezas, mas sinceramente dispostos a conseguir uma condição melhor. E os nossos erros, se forem bem aproveitados, com identificação da falha, com arrependimento,
são experiências importantes no processo de evolução espiritual. Como Paulo nos diz, graças a Deus já somos o que somos. Porque cada erro, se for bem aproveitado, é uma experiência útil na nossa evolução. E Deus nunca se cansa de nós. Certa vez eu vi uma palestra muito interessante, um orador chamado Roosevelt, e ele mencionou uma situação que foi tão didática para mim, eu vou finalizar compartilhando com vocês. Ele conta que, em certa ocasião, foi à praia muito cedo, esse palestrante. Ele iria proferir uma palestra naquela cidade praiana, e aí antes, ele ia ter chegado na véspera, saiu bem cedo e foi à praia. E pouco depois ele se sentou naquela parte da calçada, junto das pedras ali, de frente para a areia. Pouco depois chegou um casal de jovens e ele percebeu pelas palavras que ele ouviu quando os jovens se dirigiam para a areia, que era um casal de irmãos. A moça um pouco mais velha, 20 e poucos anos, e o irmão um pouquinho mais jovem. E logo ele percebeu também que o irmão, o homem, o jovem, tinha alguma deficiência motora ou neurológica, porque ele caminhava com dificuldades, ele segurava a raquete do frescobol com um pouco de dificuldade, e a irmã muito solícita com ele. E foram jogar então frescobol. Aliás, como diz a minha esposa, frescobol é um jogo do mundo evoluído, porque a gente tem que jogar no acerto do outro. Para o jogo de frescobol acontecer, eu tenho que favorecer para que o outro receba bem a bolinha e mande para mim da mesma forma. Não é um jogo que você aposta no erro do outro, É muito interessante. E aí os irmãos foram jogar, a irmã pegou a bolinha, a raquete, com muito carinho, muito cuidado, jogou para o irmão. Mas diante das limitações que ele possuía, ele toda vez mandava a bola muito fora da direção correta. Quando ele, às vezes, nem conseguia acertar a bolinha com a raquete dele. E todas as vezes a irmã ia, buscava a bolinha e, sorridente, com muito carinho, dizia: vamos de novo. Ele contou mais de 30 vezes. Nenhuma das vezes o irmão conseguiu rebater uma bola sequer. E a irmã ia, pegava a bola e dizia para o irmão: vamos de novo. Numa das vezes a bola foi perto desse palestrante. E ele não se conteve e puxou um assunto: vocês estão jogando? Sim, estou com meu irmão. E ele ficou assim, tão surpreso com aquela dedicação da irmã, e disse assim: desculpe a minha observação, mas eu vejo que seu irmão tem dificuldade para jogar com você, Ela disse: sim, ele tem problemas neurológicos, desde que nasceu. E aí ele comentou: olha, eu estou assim admirado da sua paciência, porque ele não estabelece um jogo contínuo, E a irmã disse assim: mas eu não vim aqui pelo jogo, eu vim aqui por ele. E ele continuou, o orador: mas você não se cansa? Eu falei assim: não, eu me alegro de ver que ele continua tentando. E na palestra, o orador fez essa analogia, que é a mesma que eu faço aqui. Deus também se alegra de ver que nós perseveramos na proposta de acertar, mesmo que nós tenhamos errado 30, 40, 50, 60 vezes. A mesma proposta. O que realmente conta é o nosso empenho em continuarmos tentando, porque uma hora vai dar certo. Então, quando nós cairmos, vamos lembrar que no nosso atual estágio de evolução, que ainda é bastante precário, a queda é algo, de certa forma, coerente com o nosso atraso moral. Não é obrigatório. Lógico que nós podemos evoluir sem cair,
mas é algo, diante da maioria de nós, pelas nossas imperfeições, a queda é algo quase que natural. E nós precisamos aceitar nossas limitações, porque esse é o primeiro passo para que nós possamos superá-las. Se eu nego que tem um buraco na parede, eu nunca vou chamar o pedreiro para consertar. Se eu reconheço que existe algo sério, eu começo um trabalho de reparo, de reajustamento. E assim, perseverando sempre, lembrando que Jesus veio para nós, enfermos da alma que somos, nós alcançaremos um dia a saúde moral, a saúde espiritual, que é o verdadeiro propósito de estarmos aqui reencarnados. Então, diante desse momento tão desafiador que estamos vivendo, é possível que nossos conflitos estejam mais acentuados. Vamos aceitar isso com naturalidade, constatar que é uma grande oportunidade de nós acelerarmos o progresso moral e vamos fazer desse momento crítico um grande propósito de crescimento, de autoconhecimento, de autossuperação, seguindo o roteiro que Jesus nos traçou, e mesmo nas horas mais críticas, como naquela mensagem que virou até música, Pegadas na Areia, em que na letra narra-se que a pessoa se viu numa grande caminhada ao longo da praia, e conforme a caminhada ia acontecendo, os momentos que ela havia vivenciado eram relembrados. E ao lado dessa pessoa caminhava Jesus. Mas quando a pessoa olhou para trás, ela viu que justo nas horas mais críticas, ela só viu um par de pegadas na areia. E ela se vira para Jesus e diz assim: Senhor, por que tu me abandonastes nos momentos mais difíceis da minha vida? E Jesus então teria respondido: jamais, meu filho, nos seus momentos mais difíceis eu te carreguei no colo. É assim que Deus faz conosco, e é assim que nós precisamos nos sentir. Por isso, quando cairmos, vamos imediatamente buscar o recurso da oração, vamos resgatar nossa proposta, vamos lembrar dessa imagem bonita desse casal de irmãos brincando na praia, e ainda que nós erremos infinitas vezes, Deus continua nos ofertando a bolinha para que a gente persevere no bem. Muito obrigado. Agradecemos ao nosso irmão Marcelo por essas importantes lições, quando ele fala do buraco na parede, E a doutrina espírita nos ensina que quando nós estamos lá nos preparando, nós sabemos que nós temos esse buraco na parede. E quando nós chegamos aqui, leva bastante tempo para a gente reconhecer que nós temos esse buraco na parede. E como ele fez a analogia da reforma sem sair de dentro de casa, é o que acontece com a gente também. Conforme nós vamos percebendo o tamanho do buraco na parede, que são as falhas do nosso espírito, e nós começamos a perceber a necessidade de reparar isso, nós começamos a tentar fazer essa reforma sem sair dessa casa. E aí realmente a gente sabe que bagunça bastante e dói, é difícil. Então muito obrigado, irmão Marcelo, pelas essas palavras. Eu acho que para mim a frase que marcou de tudo que o irmão disse foi a seguinte frase: Deus nunca desiste de nós. Muito obrigado, meu irmão. Então só nos resta mesmo agradecer a Deus, nosso Pai, por esses momentos onde aqui nos encontramos, reunidos, Senhor, em nome do Seu Filho maior, de amor e de luz, que aqui veio junto a nós
para nos ensinar, para nos convidar a sermos criaturas de bem. Que essas bênçãos que recebemos nessa casa possam ser a cada dia as lições de amor para que possamos nós exercitar a cada momento dos nossos passos diários. Que essa paz que aqui se faz presente nos conforte nas nossas dificuldades que ainda temos que caminhar, mas sabendo, Senhor, que Tu estarás conosco a cada instante, como nos disse que conosco estaria até os finais dos tempos. E assim confiantes estamos, Te agradecemos, Senhor, por essa noite, por termos recebido essas lições que confortam o nosso coração e que também nos dá a nossa tarefa de sermos hoje e sempre os melhores do que ontem. Que possamos retornar aos nossos lares, repletos de alegria por estarmos juntos, repletos de esperança, porque temos a certeza de que amanhã virá, e repletos, Senhor, de gratidão pela vida, pelos amigos e pela essa casa que nos acolhe. Que voltemos para os nossos lares, possamos lá abraçar os nossos e termos a certeza que essas energias aqui recebidas também possamos compartilhar com todos. Que Jesus nos abençoe e que possamos agradecer a cada coração que aqui está, nos nossos irmãos encarnados e desencarnados, e a nossa gratidão eterna ao nosso palestrante da noite. Muito obrigada pela noite e que até quarta-feira que vem possamos estar aqui com muita alegria, sobre as bênçãos de Jesus. Graças a Deus, Senhor.